Aleluia. Essa passagem que está narrada aqui no Evangelho de Marcos, a cura de um paralítico, todos nós já conhecemos, de um paralítico que ficava sobre a cama. E que um dia, seus 4 amigos souberam que Jesus já está na cidade de Cafarnaum, o levaram até lá. Só que eles não podiam entrar com Jesus, conforme a Bíblia fala que eles desceram Jesus pelo telhado. E houve a cura na vida daquele homem. E nós estamos falando de um homem que era paralítico, um homem que já tinha perdido todas as suas esperanças, seus sonhos. Um homem acamado, não podia andar, não podia ir para canto nenhum, não podia trabalhar, não podia ter projetos. Estamos falando de um homem frustrado, de um homem triste, de um homem que para ele não tinha mais jeito. Sabe o que é aquele homem ali que não tinha mais jeito para ele, aquele homem ali triste? Que muitas vezes tem pessoas assim, era aquele homem, ele estava daquele jeito. Mas um dia ele encontrou com Jesus. Só que Jesus, em vez de curá-lo imediatamente, Jesus disse o quê? Perdoados estão os vossos pecados. Jesus primeiro tratou aquele homem. Jesus primeiro perdoou, tratou, para depois curá-lo. E muitas vezes acontece, sabe? Pessoas no nosso meio que já aceitaram Jesus, já se batizaram, se encontram na congregação. Muitos às vezes têm até cargos, mas ainda não foram curados. Quem é que está me entendendo? Não foram curados. Pessoas ainda tristes no nosso meio. Pessoas ainda com medo. Pessoas frustradas no nosso meio. Pessoas frustradas, homens frustrados, mulheres frustradas no nosso meio. Ah, mas eu já aceitei Jesus há tanto tempo. Aceitou Jesus, mas não deu espaço para Jesus operar, para Jesus curar, para Jesus transformar. E muitas vezes continua na congregação, muitas vezes com cargo, com tantas as coisas, mas se encontra como doente. Se encontra ainda doente. Quantas pessoas no nosso meio, sabe? Como eu estava falando com a irmã Janete, pessoas que muitas vezes carregam peso que não é seu. A irmã Janete falou, pastor, esse peso que tanta a senhora fala, eu senti esses dias. Porque muitas vezes nós carregamos um peso sobre as nossas costas que não é nosso. Às vezes é algo que acontece no meio da nossa família. Sabe? Coisas que acontecem no trabalho e isso vem o quê? Nós vamos colocando sobre o nosso lombo. Nós não colocamos sobre a cruz. Nós colocamos sobre nós. E aí traz a frustração, traz a doença, aí traz muitas coisas que impede o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E aí vem a paralisia espiritual. Da mesma forma que aquele homem se encontrava ali naquela cama, prostrado ali naquela cama que não tinha direção nem para a direita e nem para a esquerda. Muitas vezes acontece conosco. Nós estamos na igreja, mas estamos paralisados espiritualmente. Mas por que eu estou paralisado ou paralisada espiritualmente? Com as coisas do dia a dia, com as preocupações, com as lutas, com as decepções, que nos deixa doente.
nos deixa desanimada, nos deixa desanimado que nós não temos vontade de fazer nada, como quando se diz direcionada ao reino, porque nós estamos paralisados no mundo espiritual, estamos travados no mundo espiritual, porque nós ouvimos até falar de Jesus, mas nós não colocamos as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades na mão daquele que pode resolver. Eu não posso resolver a minha dificuldade, a minha luta, mas Deus pode. Vocês não podem resolver nada, mas o Todo-Poderoso pode resolver para vocês. Mas o que é que acontece? Muitas vezes nós colocamos algo na mão de Jesus, que é o que pode resolver, mas conforme nós murmuramos, nós reclamamos, nós falamos, porque ainda não aconteceu, porque é assim, porque é assado, o problema retorna para os nossos lombos. E é aí que vem, não sei vocês, mas eu já senti uma dor horrível aqui, um peso, porque é algo que não é meu, é algo que não é nosso, mas nós queremos carregar. Jesus, quando morreu ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele levou sobre ele o quê? Todas as nossas dores, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Mas porque nós duvidamos do que ele pode fazer por nós, e aí acontece o que? Nós ficamos paralisados no mundo espiritual. Muitas vezes, quando tentamos andar, ainda estamos de muleta. Com a muleta dentro da igreja. Com a muleta vai lá, com a muleta vai cá, porque ainda não se tornou uma pessoa livre. Deus nos chamou para sermos livres. Foi para isso que Deus chamou a mim e a você, para sermos livres. Não para estarmos paralisados no mundo espiritual. Não para estarmos andando de muleta de um lado para o outro. Deus nos chamou para sermos livres. Mas por que nós não tomamos posse disso? Por quê? É a pouca fé? Aquele homem teve fé suficiente. Aquele homem, aqueles homens que o levaram, olha a fé daqueles homens, de passar por cima de um telhado. Não é, diaconisa Tayana? Olha a fé, olha a tamanha fé daqueles homens, de enfrentar uma multidão. Mas eu não posso entrar pela porta com meu amigo, mas eu posso descer com ele pelo telhado. Aquele homem poderia ter caído. A situação dele poderia ter piorado se ele tomasse uma queda ali daquele telhado. Mas não, eles usaram o quê? A fé. E cadê a nossa fé? Cadê a nossa fé diante das lutas? Quantas pessoas estão parando à beira do caminho por falta de fé? Como eu vou continuar dentro de uma igreja se eu não tenho fé naquele que me chamou? O que vai adiantar? É como se você estivesse nadando em um mar e nunca chegar onde você deveria chegar, porque você não usa a sua fé, não coloca a sua fé em ação. Olha aqueles homens, a fé deles. E eles conseguiram adentrar aquela casa. Quando chegou ali, Jesus disse: perdoado estão os teus pecados. Jesus perdoou. Jesus tratou aquele homem. Deixa o Espírito Santo de Deus te tratar. Onde é que você necessita ser tratado? Todos nós necessitamos ser tratados. Eu necessito. Mas nós temos que dar espaço para o Senhor Jesus trabalhar, para o Senhor Jesus
necessita ser tratado. Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua dificuldade? Onde você necessita ser tratado aqui nesta noite? Dê brecha. Não dê brecha para Satanás trabalhar nessa tua dificuldade. Tem pessoas, pastor Ederlan, que dá brecha, mas é para o inimigo trabalhar naquela dificuldade que a pessoa tem. Como é que eu vou dar brecha para o inimigo trabalhar em cima daquela dificuldade? Em cima daquilo ali que eu estou passando. Tem pessoas que dão acesso, abre os portais espirituais para o inimigo agir em cima daquela deformidade. E aí Satanás começa a bagunça, começa a agir dentro do lar, começa a agir dentro do trabalho, porque a pessoa em si não abriu para dar espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar e trazer a cura. Não adianta, igreja, nós estarmos aqui, não se deixar ser curado pelo médico dos médicos. Não adianta nós estarmos aqui todos os cultos se nós não abrimos o nosso coração para o médico dos médicos nos curar, nos tratar. Qual é a tua deformidade? Eu não tenho não, eu sou perfeita. Eu não sou, eu tenho. E a cada dia eu peço, Senhor, me cura, me liberta. Porque nós necessitamos, nós temos que ser humildes o suficiente para saber que nós necessitamos a cada dia da cura do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Para que Ele venha operar e fazer o milagre. Aquele homem, primeiro Jesus perdoou os pecados dele. Depois veio o quê? A cura. Tem muita gente aqui que ainda não recebeu algo, sabe por quê? Porque ainda não deu espaço para o médico dos médicos curar. A falta de perdão. Mas eu não sei perdoar, eu não perdoo. Você vai continuar mancando de moletas, porque você não perdoa. Você não sabe segurar a língua, vai continuar de moleta. Você não é uma pessoa tratável, você vai continuar de moleta. Quantas pessoas de moletas no nosso meio, porque não dá espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Aquele homem, através da fé dele, houve cura na vida dele, houve transformação. Tem pessoas que têm pouco tempo na igreja, mas a gente já vê transformação na vida. A gente olha para o semblante, aquele semblante alegre, sabe? Mesmo passando por lutas, presbítero Júnior, mas você olha para o olhar, você vê aquele olhar alegre. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que está sobre a vida dessa pessoa. Mas tem pessoas que nós olhamos, parece eu não sei nem o que, a cara tão feia. A cara tão feia. Quem é que está aí dentro de você trabalhando? Quem está dentro de você trabalhando? Não é a luta que vai nos parar. Não é as dificuldades que vai nos parar. Em quem você crê? A quem você serve? Que Deus é esse? Que as lutas, as dificuldades te deixam de moleta parada à beira do caminho. Cadê a mudança de vida? Transformação. Abre o teu coração nesta noite. Deixa Deus te curar. Para poder você sair andando no mundo espiritual. Você sair marchando no mundo espiritual. Mas doente, travada,
cheio de decepções, frustrações, falta de perdão, tantas outras coisas que impedem o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Olhando a fé. Cadê a tua fé? Porque você só olha para a dificuldade. Porque você só olha para teu marido que ainda não é crente. Porque você não toma posse, como eu falei aqui uma vez. Porque você não enxerga no mundo espiritual aquilo que Deus já concretizou no mundo espiritual. Porque você não toma posse para o mundo terreno. Porque em vez de você só estar murmurando, porque meu marido não presta, porque meu marido é isso, porque meus filhos é isso. Porque você não profetiza a bênção sobre a vida deles. Meu marido é uma bênção. Meu marido, eu ainda vejo meu esposo convertido, cheio do Espírito Santo. Não é convertido de fachada, não. Tem que falar: ó Senhor, eu não quero meu marido convertido de fachada, só de boca. Eu quero meu marido crente, te servindo em espírito e em verdade. A Bíblia diz que assim como imagina a tua alma, assim será. Como é que está imaginando a tua alma? Você imagina como? Porque ainda não aconteceu. Porque como é que você está imaginando a sua vida? Você está imaginando vendo lá um cachaceiro? Só é isso que você imagina? Como você imagina? Assim como imagina a tua alma, assim será. Está escrito. Hebreus 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como é que eu vou me aproximar de um Deus se eu não tenho fé? Se aqueles homens que levaram aquele homem, eles se aproximaram de Jesus, por quê? Eles tinham fé. Mas se eu não tenho fé, como eu vou me aproximar de Deus? Como é que vai acontecer um milagre na minha vida? Porque eu vou me aproximar de algo que eu não creio, eu nunca vi, eu não tenho fé. Vai continuar de moletas ou na cama, prostrado. Foi a primeira condição para vencer a paralisia, é a fé. A segunda condição para vencer a paralisia é confessando os nossos pecados. Como eu falei, o paralítico ele precisava ser perdoado primeiro, ao invés de ser curado. O pecado nos paralisa. Ficamos apáticos. Com a vontade de Deus ficamos, fora da vontade de Deus ficamos sem reação e nosso brilho se apaga. Mas como eu falei antes, não só é o pecado, tem outras coisas também. Mas se nós formos olhar, é pecado também. Porque se eu não perdoo, isso é o quê? É pecado que às vezes as pessoas pensam que pecar só é outras coisas, mas não. Tem várias coisas que faz parte também, que é pecado também. Como é que eu vou vencer a paralisia se eu não mudo de vida? Se eu continuo a mesma coisa? Me converti, estou na igreja, mas tenho ainda atitudes de um mudano, de uma mudana. Não houve mudança de vida de forma nenhuma. Ainda continuo com o mesmo pensamento. O pensamento não foi transformado. E a Bíblia diz que eu tenho que transformar o meu pensamento. Como eu posso continuar na casa do Pai e o meu pensamento ser igual ao pensamento de uma pessoa incrédula? Transformai-vos o vosso pensamento. Ah, mas eu penso desse jeito, eu penso assim, eu penso assado.
tenha o pensamento de Deus. Mude o pensamento, transforme o pensamento, para essa paralisia espiritual cair por terra, em nome de Jesus. Aleluia. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Como eu vou prosperar se eu não confesso? Pecados não confessados. Temos que confessar os nossos pecados. Temos que, coloca uma cadeira no seu quarto. Você tem vergonha de confessar com alguém o seu pecado? Coloca uma cadeira no quarto e comece a conversar. Senhor, eu vou sentar aqui e o Senhor está aqui. Eu quero conversar contigo agora, eu quero confessar os meus pecados. Confessa os teus pecados e veja a transformação que vai acontecer na tua vida. A Bíblia diz: os que confessa e os deixa encontra misericórdia. E diz que os que esconde não prosperará. Nós precisamos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Não estou falando só financeiramente, mas em tudo. Mas para isso nós precisamos obedecer o quê? A palavra de Deus. Terceiro, que ajuda também na paralisia espiritual. Aquele homem precisou de ajuda. O texto ressalta a importância da ajuda. Mas em quem você procura ajuda? Cuidado. Muita gente quer saber da sua vida, o que você passa, o que está acontecendo com você, mas não vai te ajudar em oração. Aqueles 4 homens, eles foram direcionados a ajudar aquele paralítico. Eles levaram aquele homem diretamente a Jesus. Procurou a ajuda certa. Cuidado a quem você vai pedir ajuda. Às vezes essa pessoa não vai te ajudar. Essa pessoa vai acabar te matando. Vai deixar você não só paralítico, mas morto. Cuidado. Nem todos aqueles que nós pensamos que está nos ajudando está. Como eu falei, muita gente é mais curiosidade. Como é que está a vida dele? Como é que está a vida dela? Minha irmã, eu quero orar por você. Me conte seus problemas. Mentira. A pessoa quer saber da sua vida. Só isso não vai te ajudar em nada. E depois ainda vai sair falando com um e com o outro. Provérbio 18:24 diz: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Eu não sei vocês, mas eu tenho pessoas que eu confio mais do que meus próprios irmãos. Coisas que eu confesso, que eu converso com pessoas estranhas, que eu digo que eu não converso com os meus irmãos. É por isso que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que um irmão. Às vezes nem nossos irmãos são os nossos amigos. Às vezes os nossos irmãos são até os nossos piores inimigos. O que acontece quando se sofre de paralisia? Os projetos são adiados, os sonhos frustrados, as esperanças desvanecem, vidas são anuladas, como eu falei, amarguras, ressentimentos, rancores, dor, ódio, medo, autoestima lá embaixo. Espírito de inferioridade. Ai, como eu sou isso, coitadinha de mim, meu Deus, coitadinho. Espírito de inferioridade. Tem pessoas que têm bastante. Fracassos, derrotas, sentimento de culpa do pecado. Não sente culpa não, confesse, deixe. Sem meta, sem sonho, pessoas que não sonham mais, não tem mais esperança em nada. Tem pessoas que acham que acabou tudo, não tem mais jeito para a minha vida. Oh, acabou. Ainda há vida para ti, ainda há esperança para ti. Deus tem projeto para a vida de cada um de nós. Não vamos permanecer da forma que estamos. Não temos que aceitar essa deformidade em nossas vidas.
Não aceite. Sem projetos paralíticos que necessitam de moletas espirituais para andar. Que hoje essas moletas venham cair por terra. Em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem é que nos fortalece? É Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que tem plano para a minha vida, o Deus que tem plano para a tua vida, o Deus que tem projetos. Mas não quebre princípio nenhum, para que esses projetos venham a ser realizados. Princípios quebrados, projetos não realizados.